Doutor, com Felipe Pereira e o psiquiatra Vicente Gomes. Agora 6h48, estamos de volta com mais Alô Doutor. Doutor Vicente, tem recado aqui, deixa eu mandar aqui um abraço. Rubens Natanael, Mirli Amaral, Micaele Tamisa, estão no trânsito, tá? E tem aqui uma querida, Roberta Costa, que diz: boa noite, ouvindo o Felipe no carro, gosto demais do Felipe, a gente agradece demais, e pela manhã, meio-dia e à noite. Essa realmente é uma telespectadora e ouvinte que a gente pode contar. Obrigado. Roberta, um beijo grande pra você, valeu, viu? Aqui no YouTube, Sânia, Georgiane, Silvia, Brena, um abraço para todo mundo, Esperantina, viu? A Brena tá em Esperantina, a gente tem também Silvia em Natal, em Parnaíba, Georgiane e Sânia em Teresina. Um abraço para todo mundo, viu? Um estudo publicado na revista Lancet Oncology no começo desse mês mostrou que a inteligência artificial detectou 20% mais cânceres em comparação com a leitura da mamografia feita por 2 radiologistas. Além disso, os pesquisadores também notaram que a inteligência artificial não aumentou os falsos positivos e reduziu a carga de trabalho de leitura da mamografia em 44%. Interessante, né? Interessante, hein, Felipe? Inteligência artificial aí nos ajudando mesmo. Usando a tecnologia a nosso favor, hein? Exatamente. Apesar dos avanços apresentados, ainda existem algumas limitações que precisam ser observadas no uso desses recursos tecnológicos para diagnosticar doenças. Nesse caso, câncer de mama, por exemplo, né? Para entender melhor sobre a temática, a gente conversa por videochamada com o Dr. Wesley Andrade. Ele é cirurgião, oncologista e mastologista. Ele está lá em São Paulo e gentilmente aceitou o nosso convite para conversarmos aqui no nosso Alô Doutor. Lembrando que nós estamos transmitindo pela 90.9, mas também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo portal clubenews.com/fm. Boa noite, Dr. Wesley, seja bem-vindo. Gostaria de aproveitar e iniciar o nosso bate-papo lhe fazendo 2 perguntas, ou comentários aí sobre como é que a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido, na detecção precoce, e que limitações são essas que poderiam aí reduzir um pouquinho esse impacto positivo no diagnóstico do câncer de mama. Muito bem, boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. Uma honra e prazer muito grande estar com vocês aí. E, então, a inteligência artificial ela está sendo largamente aplicada em várias áreas da ciência, fundamentalmente na medicina, que é uma área ainda muito carente de desenvolvimentos tecnológicos. Como que a inteligência artificial funciona para diagnosticar precocemente e auxiliar os médicos? Fundamentalmente, a inteligência artificial a gente consegue treiná-la para entender melhor pequenas variações na imagem, pequenas variações, né, nos pixels, que são a menor unidade formadora de uma imagem digital. Então, com a tecnologia, as imagens tanto radiológicas quanto as imagens anatomopatológicas foram sendo digitalizadas. Então, você vai treinando o computador para entender o que é uma imagem mamográfica normal, o que é uma imagem mamográfica alterada. E como ela consegue aumentar em muito e ver na resolução de pixels, que é muito além da capacidade do olho humano poder identificar, então ela consegue entender o que é um padrão normal e o que é um padrão alterado. Então, na menor alteração do pixel, ela já começa a entender que algo não está normal. E à medida que você vai colocando mais informações, ela vai entendendo que aquele anormal pode ser dentro de um anormal benigno ou de um anormal maligno, ela vai sendo treinada e vai aprendendo isso daí. Então, é o aprendizado de máquina que nós falamos. E com o tempo, essa máquina que aprendeu, ela começa, através de uma rede neural, ela começa a ficar mais inteligente, ela começa a adquirir uma inteligência própria e analisar de uma forma mais aprofundada aquilo. Então, fundamentalmente, o computador, os sistemas operacionais de inteligência artificial vão ajudar o médico radiologista a enxergar além do que o olho humano consegue enxergar. Então, ele vai ver pequenos tumores sendo formados abaixo da capacidade de detecção do olho humano. E aquilo vai chamar a atenção
do radiologista para ele ver com maior detalhe aquela imagem mamográfica, no exemplo do câncer de mama, e dar mais atenção. Mas esse mesmo raciocínio vale para rastreamento de câncer de pulmão através de uma tomografia, para uma avaliação de uma alteração endoscópica ou do colonoscópio para diagnóstico de câncer de estômago e de intestino. Então, variações imaginológicas são a chave para a máquina, o computador, sinalizar para o homem, né, o médico radiologista, endoscopista, que algo está anormal ali. O problema é quando a máquina possa ver demais. Então, às vezes, ela vai identificar algumas coisas que poderiam ser ainda variações da normalidade ou, eventualmente, tumores que potencialmente não iriam progredir, né? Tumores indolentes que poderiam não progredir e transformar em algo maléfico para as pessoas. Então, esse estudo em específico que a gente citou aqui é o primeiro estudo randomizado que mostra que a máquina conseguiu detectar 20% a mais do que o olho humano. Mas mesmo assim, o olho humano é muito bom. Nesse estudo, por exemplo, a cada 1.000 pacientes assintomáticos rastreados com mamografia, o olho humano identificava 5 em 1.000 exames alterados. E o computador achava 6 em 1.000. Então, de 5 para 6 tem esse acréscimo de 20%. Muito interessante, né? Agora sim, doutor, eu fico logo pensando no público em geral. E aí fico pensando assim, o senhor acredita que essa tecnologia artificial, para chegar ao grande público, para chegar, por exemplo, ao SUS, é complicado? A gente tem que esperar muito tempo? O que o senhor diria com relação a essa amplificação de atendimento às pessoas? Não vai ser algo difícil de ser implantado, não, porque à medida que a tecnologia ela escala, o custo barateia bastante. Então, largamente a população do SUS e precocemente vai ser beneficiada dessa tecnologia, porque é uma tecnologia muito cara. Então, rapidamente, os grandes laboratórios, os grandes hospitais vão incorporar essa tecnologia porque não é muito cara. Para isso, basta ter um mamógrafo digital. Existem no país ainda mamógrafos analógicos. Então, talvez teria que mudar esse parque tecnológico, já vem sendo modificado ao longo do tempo, mas em se tendo um mamógrafo digital, essa imagem ela consegue ser analisada com auxílio de inteligência artificial e potencializar esse rastreamento, esse diagnóstico precoce para as mulheres do SUS, inclusive. Doutor Wesley, você tem informações a respeito do cenário atual da capacitação dos profissionais, dos médicos, né, que é importante o treinamento, treinar o olho, enfim, capacitar esse profissional para que ele consiga acompanhar essa inteligência artificial. Como é que está isso a nível de Brasil? Em dados numéricos, eu não se tem esse dado efetivamente mensurado, mas nós entendemos que a imensa maioria dos radiologistas, eles são muito atuantes e sintonizados no avanço tecnológico. Eu entendo que as sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia, elas difundem ideias na perspectiva desses médicos rapidamente terem acesso a essas tecnologias, por exemplo, na ideia do conhecimento. Naturalmente, a empresa, o hospital, o SUS vai precisar adquirir a tecnologia. Mas uma vez a tecnologia está disponível na mão do médico, rapidamente ele será treinado e poderá usufruir do benefício, do auxílio dessa tecnologia para melhorar o diagnóstico. Além disso, um dado muito importante é na capacidade operacional, porque falta mão de obra qualificada, faltam médicos para analisar com alta precisão. À medida que eu tenho esse auxílio da inteligência artificial, eu consigo ver mais exames em um menor intervalo de tempo. Então, com isso, eu consigo desafogar a fila de leitura desses exames. Essa isso é uma das melhores também. partes, eu acredito, né, doutor Wesley? Acho que é uma das grandes vantagens. Exatamente, isso é extremamente importante, porque você desafoga. Em vez da mulher ficar esperando lá 2, 3, 4 meses para ter um laudo na mamografia, com a inteligência artificial, você consegue pelo menos triar. A inteligência artificial vai falar, esse exame realmente está normal. Você, médico radiologista, não precisa se dedicar de uma forma mais
o maior tempo a este exame. Se dedique àquele que inteligência artificial, estou falando que está alterado. Você consegue potencializar. E olha que interessante, isso é mais importante ainda para o diagnóstico anatomopatológico. Eu já mudei o cenário, então você já tem uma lesão diagnosticada pela mamografia, altamente suspeita. Aí foi lá para a segunda fase, foi lá e tirou um fragmento da lesão, biópsia. Vai para uma leitura anatomopatológica. É mais restrito ainda a leitura anatomopatológica pelo médico patologista, porque tem menos patologistas dedicados, e às vezes a fila da análise do exame é muito longa. Então, quando eu penso no ciclo completo, de achar a lesão no exame de mamografia, até ter a biópsia comprovando o câncer, esse tempo é muito, muito longo. E outra forma, então, de você utilizar a inteligência artificial é para potencializar a leitura na lâmina, na leitura da biópsia, porque antes você tinha puramente o médico olhar no microscópio com o seu olho. Atualmente você consegue digitalizar aquela lâmina, óbvio que aí tem um investimento maior ainda, precisa capacitar o laboratório com a tecnologia para ter scanners altamente especializados para digitalizar isso, mas a inteligência artificial pode pegar também a lâmina de patologia e amplificar aquela imagem, como no microscópio, e identificar padrões celulares alterados, facilitando, então, o diagnóstico mais precoce, desafogando aquela fila de diagnóstico do olho do patologista. Então, quando eu implanto isso no sistema, eu reduzo em muito tempo da paciente, de quando ela tem o exame alterado até ela ter o diagnóstico definitivo, e aí sim poder ser encaminhada para o centro de referência. É interessante o senhor falar isso, porque a gente sabe o quanto que o tempo é precioso quando a gente fala de câncer. Diante desses diagnósticos feitos por inteligência artificial, doutor, existe alguma diferença entre aquele câncer que está no estágio bem inicial, ele é bem detectado pela inteligência artificial? Tem alguma diferença em relação a esse tempo entre a inteligência artificial e o médico humano? Não. Então, quando a lesão, eu entendi sua pergunta agora, quando a lesão ela é muito pequena, talvez o olho humano não consiga diagnosticar. Então, talvez o uso do computador consiga antecipar alterações mamográficas ou em outros exames de imagem, que o olho humano só iria perceber só daqui a 6 meses, 1 ano, no próximo controle. Então, com a inteligência artificial, nós conseguiremos detectar lesões ainda menores, né, abaixo da capacidade de detecção do olho humano. Então, o olho humano é muito bom, mas com o auxílio de um instrumento que consegue ver além da nossa capacidade de enxergar, com certeza nós teremos diagnósticos ainda mais precoces. Bom saber disso também. Outra grande vantagem. Dr. Wesley, a gente agradece a sua participação. O senhor está conversando conosco ao vivo de São Paulo. Nós estamos aqui nas redes sociais, na internet, também pelas ondas do rádio aqui no nosso estado. A gente agradece por o senhor separar um pouquinho do seu tempo para conversar conosco e dar essas orientações para os piauienses e para o público que está fora também, que nós temos gente nos acompanhando de outros estados. Dr. Wesley Andrade, cirurgião oncologista e mastologista. Dr. Vicente, muito bom, né? Excelente participação e é interessante, né? A gente tá por dentro dessas novidades. Com toda certeza, dão até mais esperança pra gente. Dr. Wesley, obrigado, viu? Foi um prazer imenso e um grande abraço a todos. Valeu, um abraço, Dr. Wesley Andrade, viu, gente? Você pode procurar, inclusive, o Dr. Wesley nas redes sociais. Ele é oncologista, mestre e doutor em oncologia, é médico titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e é médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Um abraço. Amigos, olha, agora a gente encerra o nosso Alô Doutor de hoje, tá? 7h02, vem agora os meninos do esporte. E mais uma vez, olha, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Aqui a gente tem mensagem da Lucinda também, que está nos acompanhando de casa. Um beijo, Roberta, Rubens, Mirlia, Micaele, enfim, muita gente bacana, né, doutor Vicente? Muita gente bacana. Felipe, esse é o nosso primeiro Alô Doutor do mês de agosto, não é isso? Verdade. Às vezes as pessoas fazem algumas associações até negativas com o mês de agosto, a gente precisa mudar um pouquinho isso, né? Focar no positivo, mês de agosto, mês que dá gosto, né? Então vamos ter gosto aí com a vida, vamos reclamar menos, vamos agradecer mais,
vamos respeitar mais as pessoas, vamos tentar ajudar mais ao próximo, vamos perdoar, e perdoar no sentido de da gente praticar o auto-perdão e perdoar também a outras pessoas e amar mais. Assim a gente vai conseguir viver melhor e ter gosto para viver. Menos culpa e mais responsabilidade. Exatamente, perfeito. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui mensagem da Neide. A tecnologia se tornou aliada do profissional de saúde no diagnóstico e prevenção. É isso mesmo, um abraço, viu, Neide? Brenda Borges também, um abraço para você. A gente tem a Brena Noemi Teixeira também, Silvia, Sânia, Jorgiane. A gente tem mais mensagem aqui, ó. Chegou mais uma. Ouvi, muito obrigado. Vocês não imaginam como é gratificante para nós ouvintes ouvirmos nosso repórter. Roberta, né? Querido falar aqui o nosso nome. Um abraço. Beijo, Roberta. Meus amigos, olha, só um recadinho aqui, um último. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, ou seja, por meio de imagens, a gente tem aqui um QR Code que está lá em cima. Você pode abrir a sua câmera e posicionar bem em frente para você ser direcionado para Farmapele, tá? É aquele recado que eu falei mais cedo e que eu acredito que você deve, com muita atenção, aí dar uma olhadinha, porque a Farmapele tem o Vitalidade Global, que eu falei, mas tem também outras fórmulas que são importantes. E eu tenho um último recado aqui, gente. No mês das férias, quem tem um plano de saúde intermédio nunca fica sem proteção. É pronto atendimento digital 24 horas na palma da mão. Clínica exclusiva para clientes, acesso aos hospitais Unimed Teresina, clube de vantagens com descontos. Faça agora mesmo seu plano com carência zero para consultas e exames simples e curta as férias sem preocupação. Ligue 2107-8008 Intermédio, proteção para a sua saúde. Doutor Vicente. Opa, muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e até o próximo programa Alô, Doutor. Um abraço, gente, até lá. A Clube News FM apresentou